Bem-vindos ao Goze Fêmea número 12. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E este é o nosso Goze Fêmea com o tema pedofilia. Hoje é um tema pesado, gente. Hoje é um tema pesado. Quero já deixar aqui um alerta. Sim, e pedir desculpas antecipadas por tudo o que eu possa dizer, porque por mais que a pessoa seja racional, há certos temas que... Pronto, então já estou a pedir desculpas, não se choquem se falarmos aqui em esfolar, queimar. Os ânimos aqui podem exaltar-se um pouquinho, então estejam preparados porque não é um tema fácil de ser digerido. Exatamente, então, mas é importante falar disto e é isso. É isso. Daqui a bocado, antes de mergulharmos em águas turvas... Vamos às perguntas, Renata. Vamos às perguntas. Vamos lá. Hoje é preciso mesmo um icebreaker. Olha, a primeira pergunta é para ti, Renata. A Soraya de Lisboa pergunta: Renata, se tivesses de escolher apenas entre ser só atriz ou só comediante, qual escolherias e porquê? Se queres que te diga, Soraya, uma coisa tem muito a ver com a outra, mas definitivamente eu seria atriz. Porque sendo atriz eu poderia interpretar uma comediante, tá? E enquanto atriz eu posso encarnar vários eus. Posso fazer de conta que sou outras pessoas, o que eu adoro, porque em condições normais as pessoas não acham saudável você encarnar outras pessoas. Então, não, mas eu sou atriz, estou a ensaiar, estou na rua, me dá um mambo. Não, calma, sou atriz, tá tudo bem. Então, atriz. Sim, eu estava a pensar, porque tu, se fores atriz e tiveres pois, mas aí não tens a liberdade de fazer as tuas próprias, por exemplo, os teus próprios sketches, né? Porque aí já não és comediante. Sim, mas isso também não é um estresse, porque muitos dos guiões, eles te dão liberdade também de criar ali no meio, exato, e para te identificares melhor também, para a construção do personagem ele funciona assim, né? Quando vais estudando o texto, tem autores que te dão essa liberdade de, não, se calhar eu se colocar isso se for mais para aqui, então não é tão inflexível. Normalmente não é tão inflexível assim. Boa pergunta, Soraya. O Kélcio, de Luanda, pergunta: meninas, que prendas gostam de receber? Olha, eu gosto de receber livros e plantas. Livros, plantas. Adoro receber plantas. Não são flores. Porque eu adoro flores, mas não gosto de receber flores. Não pelo ato em si, mas porque 2 dias acabou-se. Estás a ver? E então eu gosto porque eu adoro plantas. E então gosto daquela ideia de receber uma prenda da qual eu vou cuidar. Estás a ver? Eu gosto. E gosto de oferecer plantas também. É do género, olha, está aqui. Enquanto ela viver significa alguma coisa. Então, gosto. Livros, então. Então, definitivamente livros. Inclusive, teve um aniversário meu, acho que do ano passado não, mas do ano retrasado, que eu pude exigir prendas porque eu dei um jantar. Mas as prendas que eu pedi só foram livros. Eu explicitamente disse: se me quiser oferecer alguma coisa, que seja um livro. Você que escolhe, não vou recriminar estilo, coisa, nada. Você escolhe um livro que você gostaria que eu lesse, alguma coisa que tu gostarias que eu tivesse coisa. Então, eu definitivamente adoro receber livros, mesmo, é o meu top. E depois eu gosto de receber coisas significativas. Às vezes parecem insignificantes, assim, insignificantes no sentido de serem pequenas, mas com muito significado. Isso sim. De pensar que a pessoa viu aquilo e lembrou de mim, entende? Viu aquilo e achou que eu fosse gostar. Então, eu sou bué.
Pode não parecer, mas eu sou bem Por acaso, isso do sentimentalista. conceito de prenda, eu tenho uma coisa, eu não gosto muito de dar prendas porque fizeste anos, vou-te dar uma prenda. Eu gosto muito, isso que tu estás a dizer, tu passaste por um sítio, Yeah. isso é uma prova também de oh, eu conheço-te, Sim. vi isto, lembrei-me de ti. Está aqui, Yeah. é uma lembrança, um mimo, são Yeah, mimos. Isso aí mesmo, é Natal, prenda, aniversário, Não. prenda. Só- Parece quase uma coisa mecânica, estás a Yeah. ver? Só para teres uma ideia, Lourdes, desculpa cortar-te, eu gosto bem que me indiquem livros e filmes. Tipo, assista esse filme. É tão bom, eu Por também causa gosto. disso, olha, tem um filme assim, eu gosto bem. Gosto bem. Não é propriamente tipo uma prenda, mas é um gesto que eu considero com Yeah, muito principalmente quando alguém viu e Yeah. disse, olha, a Renata vai Yeah, gostar disto. yeah. Ai, eu adoro. Ou então, Porque a mesma pessoa conhece-me. ou então eu gostaria de falar sobre isso com a Renata. Quando é porque eu gostaria de falar. Esse filme trata dessa questão e eu gostaria de falar sobre isso com a Renata. Olha, Topzera. agora que tu disseste isso do teu aniversário, eu tenho de fazer um shout-out à minha Clarinha, que é uma das minhas melhores amigas, na altura o seu namorado, pronto. Eu faço coleção dos livros da Agatha Christie e aquilo tem 100 e tal livros. E havia um número que eu não conseguia, estava esgotado. Eles foram incansáveis e no meu aniversário deram-me o livro número 12 da Agatha Christie. Portanto, Clarinha, Bruno, vocês estão para sempre no meu coração. Estás a ver quando há uma coisa que tu achas que nunca vais ter e está ali aquele encaixe. E depois eu era aquela pessoa que não comprava o livro, porque pronto, tem esses... A coleção está ali, mas eu não vou comprar o 12 enquanto eu não vou comprar o 12 enquanto não tiver o 11. Estás a perceber, né? Então eu não conseguia avançar. Então eles desbloquearam ali uma coisa. Então sim, eu nunca mais me esqueço. Gostei tanto. Eu tenho transtorno compulsivo obsessivo, é obrigada. Tenho. Eu quero lá Tenho saber se eu alguns. tenho o 9. Não, mas eu gosto de ver Já aquilo tenho tudo assim. Encontrei o 20, já comprei o 20. Olha, mas estás a ver, por exemplo, passa a publicidade, o Onde aqui agora que vai ter a sua livraria. Eu fui lá ver e eu queria, eu tenho uma coleção que é daquela do Miyakoto, mas ele tem uma outra. Ele tem o livro que me falta da coleção, mas é de outra coleção. De outra edição. Exatamente, é outra coleção, estás a perceber? Esse problema eu compreendo. Então, eu assim, o livro está aqui, mas a minha é tudo branquinho, aquela é azul. Esse dilema eu conheço. Eu não consigo, bem. porque estraga, estás a ver? Yeah, Também os do esse- PP Tela ofereceram-me o Luigi de uma editora. Mas eu tenho as do PP Tela de outra editora. Aceitei, claro, porque eu não tinha o Luigi. Mas vejo ali aquela coisa que está ali... Coça, né? Coisa, porque não está Assim igual. que eu achar Luigi dessa mesma coleção aqui, eu vou comprar. É, mas pronto, como foi Yeah. prenda... Mas, enfim. Mas, enfim. Última pergunta. Luca, tu pensas em que língua? Porque eu vejo-te a fazer imensos comentários no Instagram em várias línguas. Olha, boa Essa é uma pergunta, boa Tânia. Tânia, eu penso... Já me disseram que a tua língua é aquela na qual tu sonhas. É uma boa teoria, mas eu também sonho em várias línguas. É muito estranho. Eu acho que a língua vem consoante aquilo que eu tenho para dizer. O sarcasmo normalmente sai-me em inglês. Se eu estiver... há certas interjeições que têm de ser em crioulo. Há certas expressões... Porque depois também, quando vais falando várias línguas, tu vês que há certas expressões que só existem naquela língua. E então encaixam perfeitamente na situação. Mas, por exemplo, quem me conhece sabe que eu passo a vida a dizer Madonna! É italiano, porque é uma coisa que sai, aquele Madonna sai assim, sai. Eu nunca te vi falar crioulo. Nunca me ouviste, vou falar com quem? Mas eu Tipo, do aqui jeito falo. que tu tiras umas expressões tipo em Mas em então não te inglês, lembras que eu até, quando acaba o programa, quando eu digo que me dói as pernas, que eu digo assim, se vocês não sabem crioulo, o problema é vosso. Mas fizeste uma vez. Eu Uma costumo. vez, já, me lembro. O Fizeste uma crioulo, há certas expressões que têm mesmo de ser... Vocês não vão entender, mas vocês que estão a ouvir os meus guineenses, Maria, tem de ser em crioulo, isso vai ser em que língua? Maria tem de ser em crioulo. Mas olha, a nossa versão ACA,
aquele aka, Aka. aquela interação. Nós temos um bé, que é em crioulo, é um bé. Também dizia muito, mas deixei de dizer, porque depois começaram a reproduzir, mas reproduzir mal, isso vocês têm de vos ensinar antes de começar a dizer. Mas sim, depende da situação. Interjeições em crioulo ou em italiano, o sarcasmo sai quase sempre em inglês e depois começa a acontecer uma coisa, que é... eu vou-me esquecendo das palavras em português, porque, e não é charme, porque as pessoas às vezes acham. Eu lido muito com o inglês, eu faço traduções diariamente em inglês. Eu dou aulas de inglês, portanto eu de manhã à noite quase sempre estou com o inglês. Os meus amigos que não falam português, a língua que temos em comum é o inglês. Então, e depois o inglês é fácil. Tu tens certas coisas, certas expressões, que em palavras, eles têm palavra para tudo. E então a pessoa... coisa. Mas então é isso. Em inglês uma palavra pode ser tipo bué de coisas ao mesmo tempo. Exatamente. No português não. Uma coisa que tem bué de palavras. O inglês é fácil, facilita muito a vida. Facilita. Mas gostei da dica de a nossa língua é a linha com a qual nós sonhamos. Exatamente. A minha língua é um bundo. Eu não falo nada em umbu, mas sonho mal é com um bundo. Ah, é? Mas já vi muitas teorias e dizem que tu só sabes que falas bem uma língua quando consegues discutir nessa língua. Porque tu, quando estás chateada, o teu discernimento é toldado. Então, se tu consegues discutir e falar ao telefone numa língua, porque falar ao telefone também implica... Sotaque não conta. Quando eu estou bem chateada, o meu sotaque brasileiro volta. Quando eu estou eita, volta. Então, dizem, e é isso. Boa. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, vocês já sabem. Continuem a mandar perguntas para o nosso WhatsApp 946 888 751. E agora vamos. Aqui as perguntas acabaram, não é? Acabou-se o que era doce e vamos ao nosso chazito. Cheers. E então, vamos a isso, né? Vamos ao nosso chá. Cantava assim, até pensa. Até parece que é um tema, né? E é isso, gente. Como tínhamos dito, o tema de hoje é a pedofilia, um tema pesado, mas necessário. Antes de aprofundarmos aí nesses caminhos, eu estou a tentar ser uma pessoa séria e madura, porque isto aqui, as coisas que me passam pela cabeça quando eu penso em pedofilia, pronto. Eu não faço nenhuma questão de ser séria e madura nesse assunto. Nenhuma. Então, pronto, antes de mais, dizer que as mensagens que eu recebi fizeram com que eu sentisse necessidade de abrir o programa a explicar uma coisa. Há muita gente que ainda não sabe o que é pedofilia e confunde muito os conceitos, porque as pessoas partem do princípio que todo pedófilo abusa sexualmente de crianças. São coisas diferentes, ok? A pedofilia é uma doença, é assim considerada pela OMS e está classificada no tal manual diagnóstico que eu tinha falado há 2 semanas, como uma parafilia. Ou seja, é um transtorno parafílico, o que significa que existem impulsos ou compulsões que se traduzem em comportamentos sexuais cujo objeto desse ato sexual normalmente não consente, ou porque não tem condições para tal, porque às vezes são objetos inanimados, não é? Ou porque não sabem o que se passa, que é o caso de menores, e pronto. Então, a pedofilia é uma parafilia, é um transtorno. E o que é que acontece? O pedófilo não tem necessariamente de abusar sexualmente das crianças. Ele sente excitação sexual por crianças,
tem um gosto especial por crianças, não consegue controlar esse gosto. Doentio. Um gosto doentio. E pronto, são pessoas que normalmente veem muita pornografia infantil, não conseguem ver crianças que ficam logo excitados, mas lá está, nem todo o pedófilo chega ao ato sexual, porque há uns que ainda têm algum discernimento. Eu estou a tentar. Vocês estão a ver o meu esforço? Não. Eu estou a tentar ser profissional. Come on, people. Então, vamos respeitar isso. então têm algum discernimento e sabem que têm um problema, e então, como não querem vitimizar crianças, pronto, procedem a masturbação, mas não atacam crianças. E depois vocês também têm pessoas que abusam de menores, mas não são pedófilas, simplesmente abusam de menores por uma questão de oportunidade, por uma questão de disponibilidade, mas também abusam de adultos, ok? Pronto, é só para separar isso. E por ser considerada, lá está, um distúrbio mental, uma doença pela OMS, a pedofilia como tal, ela não está tipificada como crime. O que é crime são as ações que advêm desse distúrbio. Okay? Isso também é uma confusão muito comum. Exatamente. Então, nem aqui em Angola, por exemplo, nós não temos no Código Penal, né, crime de pedofilia não existe. O que existe é as ações que advêm desse distúrbio. Só para... Sim, porque lá está, a doença nunca vai ser considerada crime. Exato. Tu não podes dizer, eu sou pedófilo, sou criminoso. Exato. Não, mas se fores um pedófilo que vê pornografia infantil é crime. Eu sou pedófilo, abusei de uma criança, isso é crime. Mas só ser pedófilo não é crime. Pronto. Só. Não é Estão a ver as aspas, né? Pronto, só. Não é tipificado como crime, mas tu podes, inclusive, receber tratamento. Apesar de não haver cura, né? Não tem tipo um tratamento eficaz, mas tu fazes terapia, sei lá, para controlar, para não chegar a atacar, né, uma criança. O coração até me pesou ao dizer isso, mas né? A vida é como é. A vida é como é. Não fazemos as leis ainda, então é uma doença. Como a Renata disse, e pegou ali na questão da terapia, pronto, a pedofilia não tem cura, não é? É um transtorno mental que não tem cura, e como tal, todas as doenças que não têm cura têm uma espécie de tratamento crónico ou uma gestão da doença. No caso da pedofilia, os tratamentos que se aplicam normalmente são terapias comportamentais. Terapias de grupo. Olá, eu sou a Luca, gosto de criancinhas. Olá, Luca, Pronto, peço desculpas, eu não quero menosprezar, mas é que isto é pronto, está bem. Pronto, também... Então é isso. Renata. Para esclarecer, nós estamos a falar da pedofilia, então nós começamos pela versão, pelo lado de quem sofre dessa doença. Sim, vamos chegar também na parte das vítimas de verdade. Não, eu não quero dizer de verdade. Não, quero. Também vamos só parar, está bem? Gente, acabou a parte do fingimento. Acabou o fingimento, não, porque assim, sim, toda a gente tem o direito à vida, toda a gente tem o direito ao tratamento, porque é uma doença que não se escolhe, as doenças não se escolhem. Então, ok. Mas vamos só combinar que há certas doenças cujos portadores, não é, acabam por ser pessoas desnecessárias na sociedade, até nocivas para a sociedade. E eu não estou a falar, nós até tivemos uma conversa antes do programa, porque eu e a Renata temos assim uma visão muito extremista, que pode ser considerada extremista em relação aos pedófilos do género...
acabem já com eles, levem-nos para longe, enterrem-nos, façam o que E quiserem. o engraçado, nenhuma de nós é apologista do bandido bom e bandido morto. Mas Exatamente. os pedófilos não são bandidos. Não são São bandidos, doentinhos, são coitados. doentes. Ah. E quando é uma doença que se torna um cancro, não é? E que faz tanto mal, não é? Porque não é só às vítimas, às crianças, é todo o envolvimento, não é? Todo o ambiente daquela criança. Come on, vamos só. Pronto, então estamos a falar dos tratamentos. Existe a terapia comportamental e existe a castração química. Mas a castração química basicamente implica a dosagem de hormonas femininas que vão diminuir a quantidade de testosterona e que vão inibir a libido, logo não vai haver o impulso sexual. Há muitos países onde a pena por crimes sexuais passa pela castração, a França, a Malásia, a Indonésia. Só que o que acontece? O impulso sexual é uma coisa, a violência sexual é outra. E há muitos criminosos sexuais que praticam um ato não por uma questão de satisfação sexual e sim pela violência. Ou seja, a castração química só funciona se o meu impulso for sexual. Se o meu impulso for a inflição de dor ou de violência, não acontece nada. Portanto, não funciona. Pronto, basicamente é isso. A Inglaterra também também há essa pena, mas o condenado tem direito a escolher se quer a prisão ou se quer a castração química. Ai, que fofo. Pronto, então é Pode isso. escolher. Ei. Eu estou a Não, tentar. assim, nem faz sentido ser tipo considerado uma doença, porque existe um grupo que eu tenho certeza que está espalhado em todo o mundo, mas tem mesmo um grupo específico nos Estados Unidos que defende Ai, que defende a pedofilia como qualquer outra orientação sexual, gente. né? Então eles defendem que eles deveriam ter o direito de amar quem eles quisessem, inclusive criancinhas. Então, de se envolverem com elas, de casarem com elas, porque olha só, eles estão cheios de amorzinho para dar a essas crianças. Mas tu achas isto normal? carinho. Não, inclusive querem pertencer à comunidade LGBT. Ou seja, eles estão-se a comparar aos homossexuais. Porque a homossexualidade também não é uma escolha. Entram os grilos. A sério? Não, eu vou dizer uma coisa. Não vos vou mentir. Às vezes é que ainda por cima eu fico num conflito interno, porque supostamente eu que estudei as psicologias criminais e não sei o quê, eu deveria ter um bocadinho mais de sensibilidade, não é? Para as doenças mentais, mas eu não vos vou mentir, se eu tivesse um paciente que me aparecesse aí a dizer que tinha atacado uma criança, gente, mas pronto, vamos voltar. Então, Eu estou arrependida. Estou arrependida de termos escolhido esse tema porque tem muita coisa na minha cabeça, assim, tá vendo que está a vir agora? yeah. Não. Bem, Não. é muito mau. Gente, é assim, eu percebo, porque já ouvimos aqui teorias de que a justiça é que tem de resolver. E eu agora pergunto-vos, que justiça? Quantos de nós já não vimos casos onde a vítima do abuso se virou contra o agressor e teve uma pena superior à do agressor? Quantos casos temos de... lá está, pelo fato da pedofilia não ser crime, só a pedofilia, tu tens pessoas que vão a uma terapia, dizem
não é? Que têm esses impulsos, que sonham com crianças, que não conseguem ver crianças sem ficar excitados, nananana. E aquele terapeuta, não é? Que tem o dever da confidencialidade, sabe que está ali alguém que pode fazer mal a uma série de crianças, mas é uma doença, ele é um paciente. Estás a perceber? É um conflito, para o terapeuta é um conflito ético, para já. Deixa-me perguntar. Para mim não seria. Deixa-me perguntar-te. O que é que tu achas que é esse tipo de comportamento ou de sentimento? O que é que tu achas que é? O quê? Não é doença. A pedofilia? Não sendo doença, o que é que seria? É assim, não sendo doença, é difícil de pensar nisso como um comportamento. É como tu matares alguém e dizeres que eu tenho um problema que me fez matar alguém. Se tu não tiveres nenhum... Killer. Serial killer, pronto, esses normalmente têm, né? Porque são psicopatas e também está previsto como uma patologia, não é? Agora, se tu me dizes que não tens uma doença e simplesmente gostas de crianças, então és simplesmente uma pessoa deturpada, uma má pessoa, não é? Tu estás a perceber? É que o fato de ser doença, tu ainda ficas... pronto, ele não controla isso, porque lá, supostamente, todos os transtornos que estão na DSM e tudo aquilo que a OMS classifica como doença é algo involuntário, né? Sim. Essa parte é irracional, não é? E o que faz com que seja um transtorno é o fato de prejudicar a tua vida social. Porque normalmente as pessoas que têm parafilias têm uma vida social muito difícil ou estão isolados porque não conseguem exatamente controlar. Tipo aquelas pessoas que de repente chegam a abrir a gabardina e estás a perceber? Fetichismos e companhias. É aí que eu ia chegar. Fala comigo. Aí que eu ia chegar. Porque eu não considero propriamente uma doença. Tá bom, eu não sou especialista. Mas do que eu tenho lido, do que eu tenho ouvido, inclusive, diferentes pontos de vista, eu não classifico como doença, mas talvez um fetiche, uma espécie de fetiche. Sabe aquelas pessoas que se excitam com peixe? Os pés do coisa. Gosto de peixe e pé que lhe dá usa. Então, eu encaro isso como um fetiche. Mas está dentro, porque os fetiches também estão na DSM como transtornos. Os fetiches são um exemplo de parafilia. Mas tu não sais, por exemplo, por aí catando desespero com qualquer pé que você vê. Você não faz necessariamente isso. Estou a perceber. Pois, mas aí o que acontece... Tu tens uma escolha. O que eu quero dizer aqui é só, tu tens uma escolha no sentido de eu não vou mesmo, porque a maior parte dos pedófilos, eles acabam por atacar. Crianças. Sim, mas é isso. Isso que a Renata disse é muito importante, porque as pessoas acham, há muitos predadores sexuais que são pedófilos, que quando são apanhados, apoiam-se no fato da pedofilia ser uma doença. Mas atenção, pelo menos nisso a justiça conseguiu fazer uma separação. Depois das penas já, sim, mas o fato da pessoa ser pedófila não faz com que ela seja inimputável. A nível legal, inimputável significa que a pessoa não tem responsabilidade pelos seus atos. E normalmente com os distúrbios mentais, as pessoas são consideradas inimputáveis. Os pedófilos não são considerados inimputáveis. Porquê? Porque a pedofilia não é um transtorno mental que te tire a racionalidade. O pedófilo sabe o que está a fazer, tanto que tem capacidade suficiente para mentir, manipular, cortejar a criança. É o nosso segredinho. É o nosso segredinho. Portanto, estão lúcidos, ok? A pedofilia só torna o criminoso, se houver crime, né?
além da pedofilia, se for posta em prática, só há inimputabilidade se houver comorbidade. Comorbidade significa mais de uma patologia em simultâneo e uma depende da outra, uma desencadeia a outra ou uma potencia a outra. Ou seja, por exemplo, há muitos esquizofrénicos que atacam crianças, mas aí eles são inimputáveis porque eles nem sequer sabem o que é ser pedófilo. Então, pronto, então só a pedofilia só é base para inimputabilidade quando está associada a um outro transtorno mental. Porque só pedofilia, gente, podem esquecer essa defesa do eu não sei o que eu estava a fazer, porque sabem. Aliás, são grandes manipuladores. São pessoas... Então, quantos casos temos de... afinal, andava aí a atacar crianças há anos... Mas é um pediatra fantástico, é o senhor padre, e depois são sempre estas pessoas assim. E é o professor, é o tio, é o pai, e ninguém sabe. Portanto, estão completamente lúcidos. Não há cá, porque não sabiam o que estava a fazer. Sabiam, planearam, esconderam, mentiram, manipularam. Acho que ficou claro? Ficou? Só isso já diz que, meu querido, não tem conversa aqui, sabe? Não tem conversa. Então, o que nós precisamos, e nós sabemos que eles estão aí, e como E são tantos. Exato, disseste muito bem, escondem-se bem, eles têm tanta noção que o que eles fazem é errado, que se escondem muito bem, que manipulam muito bem, não só porque algumas coisas são crime, tipo consumir pornografia infantil, ou então incentivar ou consumir prostituição infantil, mas porque eles sabem mesmo que o que eles estão a fazer é muito errado. Então, se escondem muito bem, né? Nós, enquanto os do contra, pronto, vou chamar assim, é que devemos, então, ensinar as nossas crianças a identificar Exatamente. os sinais de perigo. Os mais velhos ngombiri. O que é isso, Renata? Ngombiri é mais velho putanheiro, mais velho malandro, mais velho que gosta de mexer nas crianças. Ai, entende? Credo. Esses mais velhos ngombiri, tem boi de mais velho ngombiri. Tem muito mais velho ngombiri. Tem tanto mais velho ngombiri que chega a dar nojo. E aí ele mexe nessas crianças que quando crescem, algumas delas também mexem nas crianças. Aí se torna um ciclo vicioso que não... Epá, não podemos não falar mais desse... Não, vamos falar, Renata. Pronto, então agora que já trilhamos aqui caminhos e caminhos na perspectiva do pedófilo, vamos passar à perspectiva das vítimas, porque pelo menos sentimos que estamos a fazer alguma coisa. A vítima. Então, obviamente, são menores, não é? E atenção, também são considerados pedófilos os menores que atacam menores. Por exemplo, um jovem de 16, tem de haver uma diferença de no mínimo 5 anos. Um jovem de 16, não é? Que ataca uma criança que a partir não, e mesmo a partir dos 11 já é pedofilia. Sim, porque na Entre verdade os 16 e os 11. É considerado pedofilia. Exatamente. É até os 13 anos. Mas isso aí já é todo é uma nova problemática quando são menores a abusar de menores. Quer dizer, aí mesmo a nível de justiça é mais um problema. Mas vamos às vítimas então. Sim. Dizer que neste caso as vítimas são menores e sendo crianças, elas muitas vezes não têm noção do que lhes está a acontecer é errado. Então, elas sentem que tem alguma coisa errada, porque a maior parte das vezes você está sendo invadido, né? Então você sente que alguma coisa está errada, mas o adulto como há a manipulação, dizer, sim, o não é? Está a dizer que não. Inclusive te faz pensar que tu é que crias, que tu é que pediste e te faz
começar a sentir falta do abuso. Eu li um relato uma vez de uma menina que o caso dela foi mais ou menos esse. Ela foi abusada durante tanto tempo. E chegou uma altura que ela é que ia atrás. Criança, de 10 Tipo anos, a mais ou esposa do menos. Woody Allen. Yeah. Querem falar E, sobre yeah, isso? Uma ela é que ia pessoa atrás, não sei o que quê. casa com a enteada, Yeah. não é? E mas isto é que tu vês a miúda, que agora já não é nenhuma miúda, não é? Portanto, não sei se vocês sabem, o Woody Allen era casado e a esposa dele tinha uma filha adotiva e o Woody Allen apaixonou-se pela criança, não é? E hoje são casados. E vocês sabem, o Woody Allen já deve ter quê? 50 e tal? 60 e tais? Eu sei lá quantos anos é que ele tem. Eu sempre me lembro, eu sempre Ele já era velho, né? me lembrei dele assim, né? Pronto, sempre pensei nele como já idoso. Pronto, o que interessa é que era uma diferença abismal. Ela era uma criança e agora é casada com ele e vocês ouvem a pessoa a falar e ela é um amor. É uma coisa, é síndrome de Estocolmo. E depois as pessoas dizem, vocês, porque ela é que sabe se ama. Uma criança de 7, 8, 9 anos sabe que está apaixonada por um homem de 50, de 40 anos? Vocês acham que sim? Ou isso é tudo fruto de lavagem cerebral? E também as pessoas esquecem-se, o nosso cérebro, gente, protege-nos de faz tudo para nos proteger dos traumas. Quando nós sofremos abusos constantes, o cérebro arranja maneira de transformar esses traumas em raciocínios que não nos sejam nocivos. Por isso, existe a tal síndrome de Estocolmo. Não é que a pessoa está apaixonada pelo seu captor. Exatamente, não é isso, mas o cérebro vai fazer com que essa ansiedade e esse stress, porque isso mata. Exato. Então o cérebro vai nos enganar de forma a que nós transformemos aquela nossa realidade para uma coisa aceitável. Por isso é que nós temos tantas vítimas de abuso sexual que depois entram em relações com os seus abusadores. É o cérebro, minha gente. Isso não é amor, tá bem? Porque depois vem mesmo justificar. Mas ela está super apaixonada. Ela tinha 7 anos. Vou dizer uma coisa. Apesar de estarmos a falar de pedofilia especificamente, mas tem também aqui mesmo aqui em Angola, que se normalizou a coisa das 14inhas e agora das mangas de 10. Para mim, isso também tipificaria a pedofilia. Uma cambada de pedófilos. Okay? 14inha. Sim, 14inha exatamente. é menor. Miúdas pequenas, que manga de 10 porque ainda não tem xuxa. Ou seja, estamos a falar de corpos infantis, Jesus. Né, que atraem sexualmente esses matulões sem vergonha. Uma rebomba, uma boca das costas, para ver se não vai ganhar juízo. Manga de 10 eu tô cu. Ok, crianças. O cu é onde sai o cocô, mas a tia está falando dos mais velhos. Mais velhos sem juízos, mais velhos aguados, tá bem? Renata, olha. Eu pedi já desculpa lá. Já está, já está tudo. E não vamos só aqui responsabilizar os predadores sexuais e os abusadores de menores. Eu vou-te responsabilizar a ti, adulto, a quem a criança confidenciou que se passava alguma coisa e tu disseste, fantasias. Tu mãe, que disseste à tua filha para não prejudicar a tua relação com o teu marido ou com o teu irmão, porque ela disse, olha, o papá, o tio, o teu namorado, tu come, e tu humilhaste a tua filha ou o teu filho. Chamaste de igreja. Sim, e que escolheste a tua relação em detrimento da sanidade mental do teu filho. Tu és igualmente criminoso ou criminosa. Tem o caso do PC Siqueira, o humorista brasileiro, que inclusive nesse momento derrubaram todas as contas dele. Por quê? Porque foi acusado de pedofilia, consumir pornografia infantil. E a mãe da criança que lhe fornecia as fotos. Jesus Christ. Os vídeos e não sei o quê.
E existem muitos casos desses, mundo afora, em que mães e irmãs familiares é que prostituem as suas Ah, crianças. isso existe muito. Porque alimentam, né, esses tarados que andam aí, esses pervertidos que andam por aí, então alimentam com isso. Vocês são igualmente cúmplices. Vocês que chamam as vossas meninas de gregas, bandidas, porque ela teve coragem. Porque só já o ter coragem de Exatamente. dizer que lhe tocaram, que foi. Isso quando a criança sabe dizer. Porque muitas vezes, lá está a importância da educação sexual. A educação sexual já agora não é ensinar as crianças a fazerem sexo, a fazer papai e mamãe. Exatamente. Não é. E é muito importante para as crianças aprenderem a separar as partes do corpo, para além de conhecerem, separar mesmo o que é que o tio pode tocar e o que é que não. Como que eu consigo comunicar que não gostei do toque do tio? Tá? E papais, mamães também ficarem muito atentos a mudanças repentinas de comportamento das vossas crianças, porque às vezes isso já demonstra ali e às vezes é um início, né, de abuso, aquele tio, aquele amigo que vai visitar e não sei o quê. Ai, E que aqui, só fica aí de volta da criança. Sim, vem aqui, dá um beijo no coisa e põe a meu criança Deus. no colo e brinca principalmente brincar de cavalinho. Mas lá está. Nem todos fazem por maldade, Claro. é verdade, mas é bom sempre tá um olho fechado e o outro tá E se a criança começa a sentir-se desconfortável perto de alguém, alguém. se não quer, por exemplo, porque existem muitos casos em que os médicos são pedófilos e a criança não quer ir ao médico e diz aquele não. Quando é assim, as crianças podem não saber dizer, mas as crianças sabem comunicar. Sim. Quando a criança é a mesma coisa do que em certas creches que elas são maltratadas. Quando a criança diz aquela pessoa não, ali não. Porquê? Porque as pessoas gostam de dizer que é tudo fantasia, mas eu agora quero vos fazer uma pergunta e eu sei que não vou ouvir a resposta, mas vocês têm de se fazer esta pergunta. O que é que vocês preferem? Ir verificar e ver que era fantasia da criança ou não acreditar na criança e depois ela acaba morta, mutilada, traumatizada? Tu simplesmente não acredita. Ai, isso é difícil, viu? Não faz sentido. É difícil. Posso continuar? Ok. É difícil, é muito complicado e tem também aqui, agora até esqueci-me, eu ia dar um exemplo de casos, né, de abuso em que os pais... a importância de se ouvirem os filhos. Especialistas, inclusive, afirmam que faz muita diferença entre se a criança pode ou não ficar traumatizada quando sofre abuso. É quando acreditam nela, quando ela se sente acolhida, Exatamente. sem julgamento, sem nada. Tem o caso de uma jovem que, quando era criança, foi abusada pelo porteiro do prédio, né? E ela, no momento que aconteceu, ela se sentiu desconfortável porque era alguém que falava com ela todos os dias. Ai, menininha, não sei o que, aquela coisinha, né, simpática e não sei o que, papapá. Ele lhe apanha num canto, um dia lhe mexe, lhe pega nas xuxas e não sei o quê, e fica a prometer coisas e falar, temos que nos encontrar. E aquilo lhe deixa tão desconfortável que ela, quando soube, fala no irmão, que é mais novo, inclusive. Ela devia estar na altura com 10 anos, mais ou menos. O irmão tinha 7. E ela, estava a brincar com a irmã, não sei o quê. E ela resolve dizer ao irmão, né, o que aconteceu e como aquilo lhe deixou desconfortável. E quem vai falar aos pais é o irmão, de 7 anos. Vai e fala, mamãe, o fulano mexeu no coisa, não sei o quê. O pai dela nem sequer veio sentar com ela, perguntar, então, como é que isso... Não, ele desceu direto, pá, voado, já foi na voadora, no porteiro. Já lhe chegou na voadora. Estes pais é que são necessários. Estás a perceber? Logo com isso. Já lhe chegou na voadora, já lhe deu ali uns cafricos, uns socos, uns coisas. Tá bom. Falou, olha, você, se coisa aqui, jovem, é melhor já baza, ok? Porque se você continuar aqui, vai sair morte.
Você vai sair daqui no carro da polícia, ou a polícia, o IML, né, a ambulância que leva os corpos, ou na polícia para você ir preso. E o coisa foi. E isso é um assunto que depois de um tempo ela esqueceu. Agora que ela já tem, quase 40 anos. E estava a almoçar com o pai dela, e o pai dela trouxe esse assunto. E ela percebeu que não tem coisa. E a diferença foi exatamente o fato exato dela ter sido acolhida. Tem essa ajuda que inventam e não sei o quê. Por isso é que a Lourdes disse, nunca é demais verificar. Sim. Inventado ou não inventado. É bom ver, você não precisa já chegar, dar tiro e não sei o quê. Se não apanhaste em flagrante, não se justifica chegar no tiro. Mas se apanhaste em flagrante, sim. Entretanto, nunca é demais verificar. A criança falou alguma coisa, você própria notou algum comportamento esquisito, porque os pais, os encarregados de educação conhecem os seus filhos, conseguem compreender. E essas mães que dizem que, porque isso é negação. Exato, eu não consigo entender exatamente. Que amor é esse que vocês têm pelos vossos companheiros, que vos fazem ignorar a vossa filha, que vos está a dizer que está a ser violada constantemente. E vocês... Pepito, mas expliquem-me. Pepito de ouro. São pessoas que deveriam ser condenadas ao lado desses que fizeram... que praticaram a ação. Eu acho que ainda é pior. Eu estou aqui a dizer-te, a pedir-te que sejas mãe, não é? E tu... é assim. Não, vamos dizer uma coisa. É o Pepito de ouro. Esse ouro é ferro. Enferrujado. Então, acho melhor mudar a graduação dos teus óculos, minha querida. Porque o que você está vendo dourado é ferrugem, tá? Então, deita fora esse Pepito que não está fazendo nada demais. Gente, não, mas isso, é sério. Vocês, as crianças não são esse ser tão irracional que nós tentamos, nós não, mas a maior parte da população tenta fazer crer. As crianças sabem, sim, falar. Podem não saber usar as palavras certas, mas elas sabem falar. Elas mudam o comportamento. Elas tentam mostrar-vos por outros modos, desenhos. Espera só, e também outro mambo. Mas vocês que apanham em flagrante, ainda estão a perguntar. Está a perguntar aqui. Você apanhou um moço com as calças no joelho. Tua filha de 7 anos está na cama, deitada, lençol. Perguntar o quê mesmo? Pergunta. Lourdes, vamos no intervalo, já? Vamos só, porque temos daqui de respirar, gente. Está pesado, tá mesmo? Vamos então é assim. Voltem, vamos conversar mais um bocadinho. Vamos trazer outras pessoas que vão trazer outras perspectivas, está bem? É uma coisinha muito rápida. Até já. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Estou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que é um deputado corrupto? Um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas. Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Burramente baconguista. Como sair voado? Este é o programa Quem Não Aguenta Não Ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. Sabem quem é que nos ajuda a ser poliodora? Quem? Não é giro? Eu gosto I am a porque king. todos os dias
É que nós vamos Você é um acabar quê? o programa e nunca repetir perfumes. Não. Também é isso, São né? muitos. Assim Poliodore. Assim é que é. Quando existem várias opções, assim ninguém fica parecido com ninguém, né? Troçar. Ficam com medo de se roubar. Tá aí, não vai precisar de ser polígamo para preservar o cheiro. Que não vai faltar, são opções. Se poli não é para ti, que sou poliodore. Isto é bom. Vocês já sabem. I am king. É onde? Sean John. Pera, Sean John. Ah, não, isso é Sean Combs. Eu estava mesmo a pensar Sean John, eu para pedir. Eu também tenho montes de nomes. Podia ser Sean John, não faz mal. Gosto disto. Aonde é que nós encontramos Lourdes, afinal? Olha. Estes perfumes. Andy Perfumes. Andes Boutique. Andes Perfumes. É verdade, a seção Come dos on. perfumes, é verdade, tem razão. É verdade. Porque Andy's Boutique tem outras coisas, mas Exato. nós focamos nos perfumes, Perfumes. porque para além de estarem em promoção, é sempre aquela coisa consensual para oferecer, não é? Yeah. Meio que não tem erro, né? Não tem erro. Hã? Não tem, né? É Puff Daddy. Ele falou, é mesmo, esse perfume é do Puff Daddy. É Sean John, não é? É mesmo, Então é parece que Sean Combs, Sean John Combs. Não sou, olha, é assim, eu sei que tu fizeste muitos milhões e bilhões, mas esse Sean John Combs não é nada sim, bom. senhora. Você já Até o sabe. saquinho é lindo, eu adoro dourado, eu Não, sei que estou de verdade. prateado, mas um douradito, eu gosto, um dourado básico. É giro. Usem o código GOZEFEMIA no nosso número aqui, 946-888-751. Vocês podem pedir a lista de perfumes que tem disponíveis, porque tem mesmo vários. A Lourdes falou bem, não vamos acabar toda a temporada, nunca vamos repetir Não um vamos perfume. repetir. Everlasting. Tem promoção, tem desconto. Se vocês pedirem através daqui do nosso programinha. Olha, se vocês forem polígamos, um para cada vossa amiga, um para cada amigo, Sim. tá bom. E tem que ser mesmo todos da Andes Boutique, porque lá tem que tratar todos de forma igual. Não é isso? Querem ser, vamos assumir o barulho. Não é? Yeah, Não é? eu acho que sim. Agradeçam-nos mais tarde. Quando elas todas gostarem, eles também podem agradecer. Bem-vindos à segunda parte, não é? Nós dissemos que ia ser rápido. Deu para repor um bocadinho da energia que se perdeu, ou não, não é? Mas vamos falar de coisas boas, de livros, apesar do tema ser mau, mas estes vão servir para ir um bocadinho mais além daquilo que nós dissemos este tempo todo. Então vamos ao nosso Só Sei Que nada, sabes? Se nada sabes. No nosso Só Sei Que Nada Sabes de hoje temos 4 livros e o primeiro chama-se exatamente Pedofilia. Identificar e Prevenir, de Lúcia Cavalcanti. Numa abordagem original e esclarecedora do polémico tema da pedofilia, cuja discussão se faz cada vez mais urgente e necessária na sociedade contemporânea, este livro informa, desvenda mitos e enfrenta, com leveza e precisão conceitual, tabus que dizem respeito a todos nós. A autora, renomada psicóloga e professora universitária, alia aqui grande conhecimento científico a uma linguagem clara e acessível, o que torna a obra abrangente e indispensável tanto para académicos e pesquisadores como para o público em geral. A dica é importante. Né? O segundo livro é Sem Medo de Falar, de Marcelo Ribeiro. O abusador sexual é alguém próximo. Um parente, um amigo da família, um professor, um padre, um treinador, um maestro de coral. Seu maior aliado é o silêncio. É verdade. A criança não denuncia porque tem vergonha e medo. Porque acha que ninguém vai acreditar. Marcelo Ribeiro perdeu o medo de falar. Neste livro corajoso, ele conta como, ajudado pela mulher, conseguiu enfrentar o trauma e a condenação ao silêncio. A sua vida é um exemplo de superação.
das dores, tirou lições fundamentais para aqueles que desejam a felicidade das crianças e para todos que querem encontrar caminhos para que a sociedade possa se prevenir desse crime monstruoso. É que depois é isso. A maior arma destes predadores é o silêncio da vítima. Eles arranjam uma forma tão estruturada, não é? Da vítima achar que aquilo é um pacto, ou a culpa é dela, ou se tu contares, a tua mãe vai se chatear, o teu pai não vai gostar. E que é isso? Pensa, se um adulto, Já viste o que é anos e anos de silêncio? se um adulto consegue ser manipulado a esse ponto, Exatamente. Imagina uma criança. Imagina uma criança. Enfim. Ai, Próximo. meu Deus, esse livro. Lolita. Esse livro. Vladimir Nabokov. Eu já tinha falado deste livro Já. como um dos livros que mais me tinha marcado. E foi por causa disto. Porque é um livro que fala de pedofilia, mas se nós estivermos distraídos, não percebemos isso. E se calhar até dizemos, ai, que romance maravilhoso. Pior ainda é o filme, né? O filme. romantiza mesmo, inescrupulosamente romantiza essa questão. Nojento. Enfim. Lolita é um romance de 1955, escrito pelo romancista russo-americano Vladimir Nabokov. O romance é notável pelo seu assunto controverso. O protagonista e narrador não confiável, um professor universitário de literatura de meia-idade, sob o pseudónimo Humbert Humbert, está obcecado por Dolores Hayes, de 12 anos, com quem ele se torna sexualmente envolvido após tornar-se padrasto dela. É o Woody Allen, não? Too soon. Lolita é o seu apelido privado para Dolores. Então, este livro está aqui não porque torna a pedofilia uma coisa bonita. Não, é para vocês verem o quão deturpada pode ser a mensagem da pedofilia e que a sociedade começa a acreditar que aquilo é uma relação. A própria vítima acha que aquilo é uma relação. Até Isto, perceber que não é, né? exatamente, este livro é a descrição em narração dessa manipulação. E é que ainda antes do programa a Renata falava de lhe fazer impressão relações entre, mesmo que elas já fossem adultas, tipo miúdas de 18, 19 anos, com homens de 40 anos, que isso lhe fazia confusão. É por causa disto, porque a sociedade acha isso normal, principalmente quando é ele o mais O velho. homem. E então, porque ela já tem idade para... Não, está Até hoje errado. mesmo Celine Dion e aquele marido dela Sim, também não engoles, né? Eu também não. não passa. Não passa. Não passa mesmo. Passa. Não pa- É porque as pessoas veem Celine Dion agora, esquecem-se de quando aquilo começou. Ela era muito nova. Mas pronto, vamos só. Pronto. Próximo livro. Tigre, de Margot Fragoso. Biográfico. A pequena Margot Jesus. brincava numa piscina pública de Union City, em New Jersey, quando viu um homem radiante ao lado dos seus 2 filhos. Ela não teve dúvidas. Juntou-se ao trio com quem passaria uma tarde maravilhosa. Aquele homem chamava-se Peter Curran e se tornaria uma figura central na vida de Margot. Quando se conheceram, Meu Deus. ela tinha 7 anos e ele 51. Peter era simpático, alegre e inteligente. Peter era pedófilo. Yeah. E é engraçado, ela só conta esta história depois dele morrer e de perceber que, espera aí, isto não era uma relação. Ela não tinha percebido. Vocês estão a entender? Ela tinha... Mas é isso. Como é que uma criança de 7 anos vai achar que está numa relação? Não está. E é por isso que esses relacionamentos, apesar de já serem pessoas da maior idade, tipo 18, 19 anos, 20, com pessoas muito mais velhas de 50, 60 anos, para mim é sempre uma relação de poder.
Porque esses mais velhos precisam de mentes que estão-se a formar, para eles poderem manipular como lhes apraz. E eu sei que vocês fazem muitas piadinhas das miúdas que falam: o teu pai em casa te dá berro, aqui eu lhe faço o chiu, aquele lá lhe chamam filho. Epa, essas piadinhas, que coisa, mas são mesmo só piadas, lá está. O abusador sempre te faz pensar que tu queres aquilo, que tu estás no comando, que tu tens o poder. Entendes? Que tu também, que tu estás-te a divertir. É isso que eles ficam a repetir na tua cabeça até tu acreditares que tu estás a te divertir. E quando tu resistes de alguma forma, é que entram as ameaças. É que eles dizem: eu vou fazer mal ao teu pai, vou fazer mal à tua mãe, o teu irmão, o teu cachorro, eu vou te fazer assim, eu vou te fazer assado, eu vou te matar. É aí, só quando a pessoa mostra muita resistência, é que eles começam a ameaçar. Então, de qualquer forma, é medo, né? Medo. É mesmo. Manipular os filhos Antes de alheios. passarmos para o próximo segmento, eu só queria deixar aqui uma coisa. Sigam nós tínhamos falado do livro do Sem Medo de Falar, do Marcelo Ribeiro. Sigam esse exemplo. Se vocês, por acaso, estiverem nessa situação, não é? Sejam menores ou não, já estamos a falar mesmo de abuso sexual, gente. Se vocês estiverem nessa situação, contaram à vossa mãe, contaram ao vosso pai, não acreditaram, contem outra pessoa. Não se deixem, exatamente, não se deixem levar pela frustração e se ela não acredita, ninguém vai acreditar. Não, se essa pessoa a quem vocês contaram não acredita, alguém há de acreditar. Contem a professores, ao vosso médico, aos vossos amigos, que às vezes até são os que têm a mesma idade, que fazem alguma coisa e denunciam. Exato. Contem aos vossos amigos, aos tios, primos, contem a toda a gente. É isso. Contem a toda Olha, a Eu gente. costumo dizer: façam um escândalo. Façam mesmo escândalo. Façam Ponham nas redes sociais, não escândalo. interessa. Não Yeah. interessa, porque Façam um escândalo. não é para salvar. Vocês não têm de pensar na imagem da pessoa que vos está a fazer Sim, mal. sim. Aqui cada um por si. Estão a entender? Às vezes a própria vítima também pensa na imagem dela, né? Sim. E é verdade. Sim, a maior porque parte agora- das vítimas é que são taxadas como culpadas, né? Sempre perguntam se fez alguma coisa Exato. para provocar aquela situação. Tu não fizeste nada, é importante saber disso. Pais, mães e vocês, criancinhas e adolescentes, a culpa definitivamente Nunca é. vossa. Nunca Não é. é. Denunciem Ah. mesmo. E é isso. Não se deixem abater por alguém que não acreditou. Uma pessoa não acreditou, outra vai acreditar. Ok? E a nível psicológico dá-vos mesmo outro alento, aquele desabafo. É uma coisa que vocês não têm de guardar para vocês mesmos. Portanto, contem, denunciem, contem a toda a gente, mandem mensagem, enviar geral, denunciem. Não, a sério, porque É verdade. já viste o quão castrador é? Eu vou-te contar, tu não acreditas. Eu acho já que ninguém vai acreditar. Então, e se vocês, lá está, isto em caso de serem vítimas, mas se vocês conhecem alguém que seja vítima de abusos, denunciem também, porque há gente que não tem coragem. Então façam esse trabalho, sejam vocês os heróis dessas pessoas. E acolham as vítimas. Sim. Tá? Vamos acolher as vítimas, vamos ter mais empatia, vamos ser mais solidários, ok? Podemos então agora Então vamos para o nosso puxar o próximo segmento das nossas chamadas e vamos para o nosso Olha Quem Fala. E então, vamos lá para as nossas chamadas. A nossa primeira chamada é da Aisa Quaresma. A Aisa, enquanto eu faço aqui as minhas... Temos esperança que os convidados nos acalmem. Sim, a Aisa é assistente de ensino especial no Reino Unido, trabalha com crianças especiais, então estão a perceber, não é? Onde é que vamos aqui encaixar. E vamos ver se a Aisa está ringing. Ela está ringing. Está ringing. Vamos lá. Hello! Olá, Aisa, tudo bem? Deixa-me pôr-te aqui para a Renata conseguir ver-te. Consegues, Renata? Para não fugir aí do coisa. Boa tarde, Aisa. Muito obrigada por ter aceito o nosso Obrigada convite. por estares aqui. Olha, eu vou olhar para ti e para ali também, tá? Que é porque temos aqui a gerir.
Estamos a gerir. Sem problema nenhum. Aisa, eu já disse que tu és assistente de ensino especial e pronto, Sim. né? Infelizmente o nosso tema não é bonito, nem é agradável. Estamos a falar da pedofilia, não é? Aisa, eu queria que tu nos dissesses um pouco daquilo que é a tua experiência, não é? Porque uma pessoa parte sempre do princípio que crianças especiais, não é? São sempre muito mais vulneráveis e são mais suscetíveis a este tipo de crimes, não é? E são alvos fáceis. Vocês aí já tiveram conhecimento ou já lidaram com estas situações de pedofilia aí na escola? Bem, como tu disseste, não é um tema bonito, mas é um tema extremamente importante, porque, como nós sabemos, a estatística diz que as crianças que têm ensino especial são muito mais vulneráveis, e especialmente às meninas. É assim. Sempre. É um assunto que é muito importante para mim, porque eu trabalho com crianças que têm necessidades especiais e é assim, é fácil para nós, mais ou menos fácil, digamos, é ensinar a uma criança de 12 anos, por exemplo, que não tem nenhuma necessidade especial, que não pode ser tocado aqui, que tem que ter cuidados pela sua segurança. Mas quando estamos a falar de crianças que não entendem, muitas vezes que não falam, que não sabem explicar-se, já se torna muito mais complicado. E temos que levar em conta que elas são vulneráveis também, porque elas necessitam ter pessoas muitas vezes para cuidar para cuidar delas durante 24 horas. Pois. Elas são para fazer coisas que tu nunca esperarias que alguém tivesse que fazer por ti. Por exemplo, eu sei do caso de uma menina de 13 anos que ela não entende a menstruação, não entende, ela não tem conceito nenhum. Entretanto, ela precisa de um carer, alguém que esteja presente quando ela tem o período, que ajude a mudar-se, isso tudo. Então são situações de muita vulnerabilidade e infelizmente muita gente toma toma parte dessas situações para infelizmente causar muito harm a essas crianças. Desculpa, eu o teu inglês, não te preocupes. Aqui na Inglaterra, há coisa de 3 ou 4 anos, tivemos o caso de uma senhora que trabalhava, que é uma outra coisa que eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas é assim, uma das coisas que põe-me um bocadinho assim, o sangue a ferver, é que quando se fala em pedofilia, assume-se logo, é homens. Pois. E então, o que acontece nessa situação? A gente sente-se muito mais à vontade de deixar crianças com mulheres, porque uma mulher nunca faria uma coisa dessas. Há coisa de 3 anos ou 4, tivemos aqui um caso de uma era um infantário, e uma das profissionais que estava a cuidar dos miúdos descobriu-se que ela andava a abusar de crianças de 3 anos e tirava fotografias e partilhava num grupo de pedofilia. Mas é o auge é uma posição de poder que tu tens, é uma posição de extrema, as pessoas confiam em ti, é uma posição de extremo poder, porque tu estás com crianças que não podem dizer, que não sabem dizer o que é que está a se passar.
E as Madonna pessoas, minha. por isso é que é muito importante que os pais tenham treino, porque existe treinos e eu quero que as pessoas saibam disso. Contactem as agências que lidam com crianças que têm necessidades especiais e essas agências providenciam treino. Tem maneiras de tu ficar a saber, podes olhar para mudanças de comportamento, tu podes ver se tem marcas visíveis, e é muito importante. Eu aconselho isso a todos os pais, é que não é só pais que têm filhos que Com têm necessidades especiais. ensino especial. Todos os pais têm que ter mais conhecimento sobre como se pode esse tipo de abusos, porque infelizmente eu acho que às vezes na nossa sociedade nós fechamos o olho, acontece aos outros, não acontece a nós, isso não acontece a nós. Exatamente. Mas infelizmente acreditem, acontece muitas vezes dentro de casa. Muitas vezes não é porque o lobo mau vive a 10 km de distância, não. O lobo mau muitas vezes está dentro de casa. São os tios, são os primos, são muitas vezes os pais, os próprios pais. Já tivemos imensos casos aqui. Por isso é muito importante que nós falemos sobre isso, que não seja um assunto tabu. Infelizmente, às vezes gostamos muito de tapar o sol com a peneira. Isto não existe aqui. Não existe, mas existe, nós sabemos que existe. Queres mudar uma coisa? Queres falar? Porque é assim, eu hoje, que também sou mãe, eu com o treino todo que tive, há coisas que antigamente a minha mãe e os meus tios obrigavam-nos, tipo, tu não querias dar um beijo a alguém e obrigavam-te. Não, sim. Beijo. Muito importante isso que tu estás a dizer. Respeitar. E o que é que acontece? Alguma coisa acontece, a criança fica com medo, porque tu estás praticamente, senta no colo do tio, qual é o teu problema? Senta no problema de sentar no colo do tio, essas coisas assim, comigo não cola. Tu tens que ensinar, os filhos são nossos, mas eles têm, o corpo é deles, eles se não querem dar beijo a alguém, não devem ser obrigados nunca, não devem ser obrigados a fazer nada que eles não sentem confortáveis. Porque é assim que tu ensinas às crianças a depois ficarem com medo de falar. Portanto, eu tenho que ficar um bocadinho calma porque é uma Estamos todas, Raíza, não te preocupes, estamos todas nervosas. É muito perto do meu coração. Eu acho muito importante esse toque que tu deixas, porque de fato aqui em África mesmo, essa coisa de obrigar a criança a dar beijo, eu acho que tem formas, tipo, a criança vai ser educada, vai chegar, vai cumprimentar, boa tarde tio, boa tarde tia. Não precisa dar beijo, não precisa, né? Mas tu falando ainda, porque crianças com necessidades especiais são um grupo ainda mais vulnerável, né? Muito mais. Mas eu gostaria de saber se instituições como essas que disseste, se tem alguma, sei lá, algum mecanismo, eu também não sei, eu estou só aqui a inventar, tipo, se tem um mambo que tu detectas já de primeira, que tu consegues perceber. Por exemplo, essa funcionária que foi descoberta, como é que descobriram no caso dela, entendes? O caso dela só foi descoberto, que é super triste, o caso dela só foi descoberto porque, como vocês devem saber, a polícia faz track de rastreamento de sites que possam... E foi assim que descobriram. Meu Deus! Ela já fazia isso há anos. No entanto, ela só foi descoberta basicamente por sorte. Ela só foi mesmo descoberta por sorte, senão pronto, ninguém teria ficado a saber daquilo que estava a se passar. Porque ela, além de estúpida... E é extremamente triste. Tudo bem. É assim, em relação às crianças de sítio especial, como eu já disse, todos os treinos que nós tivemos
diz-nos mesmo que mais de metade das meninas que têm ensino especial, que têm necessidades especiais, sofrem de abuso. Mais de metade? É uma estatística horrível. É uma estatística horrível. Eu, a primeira vez que tive treino, tive que sair da sala porque não é fácil tu estás a ouvir certas coisas. É assim, é importante termos knowledge, mas não é fácil. É assim, a coisa de um ano, ficamos a saber por causa de uma menina, e ela foi basicamente instruída por dois rapazes a fazer sexo com eles. A menina tem ensino especial. A menina é alguém que não... Aquilo que os pais dizem, que a escola diz, ela não sabe o certo do errado, e é uma miúda que se tu disseres ela assim, olha, vai ali, sobe no murro e ela faz. E os miúdos sabiam disso. E os miúdos abusaram dela, só que os miúdos disseram que eles disseram que ela queria e ela disse sim. Mas o problema que está aí é que o sim dela é um sim diferente de alguém que tem capacidade suficiente para saber o que quer dizer o sim. Ok? E infelizmente o caso está parado porque os advogados dos miúdos dizem que eles fizeram, porque eles têm todos a mesma idade e a miúda disse que sim, mas o que está aqui em causa é qual é a capacidade mental que ela tinha para entender a situação em que ela estava. E nós sabemos perfeitamente que não tinha. Mas é por isso que estamos sempre... A lei tem que mudar. Em termos de lei que proteja crianças que têm necessidades especiais, os Estados Unidos estão a anos-luz isso é verdade. avanço do resto do mundo. Porque é assim, desde que tu tenhas um plano individual de saúde que diga que tu tens as tuas necessidades são estas, as tuas dificuldades são estas, eles não querem saber se a pessoa disse que sim ou se disse que não. A pessoa não tinha capacidade para isso. E eu acho que todos os países deviam fazer isso, porque... Claro que sim. Salvaguardar. É muito ridículo que uma criança que tem uma criança, ou seja, um adulto, mas que tenha mentalidade, por exemplo, de 10 anos. Como é que tu podes tomar esse tipo de decisões? Nós sabemos que não. Só que, infelizmente, nós vemos num mundo em que não é preto e branco. Não é tipo, ok, ela não podia tomar essa decisão, então vocês estavam errados. Não, infelizmente agora um diz uma coisa, o outro diz a outra e... Ficou dito assim, pelo não dito. Mas sabe o que é que eu acho? Por que que isso acontece? As leis não são tão duras quanto deveriam ser, inclusive. Tem muito a ver também com o fato de quem aprova essas leis. Sim, também é. São esses pedófilos todos. De uma figa que ficam a relativizar aqui os casos porque eles sabem mas eu gosto e não sei o quê. Estão nessas redes, estão por detrás dessas redes. Então, e claro que nunca vão fazer nada que condene o ato que lhes sustenta, vamos dizer assim. Podemos ver sobre o que está a passar no Brasil neste exato momento. Uma menina de 10 anos que foi visitada pelo tio e ficou grávida. Eu tive que desligar o social media porque eu já não podia ler algumas das coisas. Eu também desliguei desse caso, já não estava a dar. Por pessoas que deveriam saber melhor. Houve um pastor, e eu vou dizer... Eu sei o que é que tu vais dizer. Enfim. Eu disse 4 anos, durante 4 anos ele usou dela e ela não disse nada. É porque ela estava a gostar. Houve um pastor, né?
Mas depois vão dizer que nós estamos aqui numa senda contra a igreja, mas pronto, não fomos nós que dissemos, foi o pastor, não é? Pronto. E eu acho que assim, uma pessoa numa posição como a dele, que tem coragem de dizer uma coisa dessas em público, Já mostra tudo, que está tudo perdido. Exatamente. Estás a ver? Está tudo errado. Ai, meu Deus, olha, Aiza, infelizmente não temos mais tempo, mas obrigada. E não te preocupes com o teu fervor, porque nós também estamos assim. Obrigada pela tua participação. Agradeço, agradeço o convite, e eu acho que o vosso programa é muito importante, por favor, não parem, porque nós precisamos desesperadamente de dar voz a assuntos que, infelizmente, principalmente, e eu vou dizer isso de cara aberta, principalmente nas nossas culturas, nós precisamos desesperadamente de falar sobre esses tipos de assuntos. Chega de, isso acontece na casa do fulano, na nossa vida não é isso. Não, por favor, nós todos sabemos. Nós todos sabemos, porque nós todos tivemos um tio que tinha a mania de pegar a costela, de coçar a mão, pelo amor de Deus. Nós todas tivemos, por isso não me venham com tretas, só acontece na casa dos outros. Muito obrigada, Aiza. Olha. Muito obrigada. Definitivamente nós vamos te querer de volta, porque nós ainda temos que falar, apesar de não sei, não tens a experiência de Angola, mas nós queremos eventualmente falar da questão do ensino especial, né? Do ensino especial. Então, muito obrigada. Obrigada, Rani. Muito rapidamente vou só dizer, é um sonho meu, um dia, conseguir abrir escolas de ensino especial. Vais conseguir! Claro que sim. Em Angola, em São Tomé, em Cabo Verde, porque infelizmente, olha, dá panos para manga. Enquanto tiverem que fazer, por favor, porque tem muita coisa que nós precisamos de falar sobre isso, ok? Não te preocupes, estamos cá para ti. Um abraço, Aiza, um beijinho. E foi a nossa Aiza. Ela estava mesmo. Estão a perceber? Não dá para ser imparcial. Qualquer pessoa normal fica indignada. Fica mesmo. Nós alongámos um bocadinho com a Aiza porque nós temos a nossa outra convidada. É a doutora Sónia Cunha, ela é psiquiatra clínica. Infelizmente, ela não consegue falar connosco, mas enviou-nos um áudio com respostas a perguntas muito específicas. E como ela enviou o áudio, então esticámos um bocadinho com a Aiza. E então eu vou-vos dizer quais foram as perguntas e ela vai responder a tudo seguido, está bem? Com o áudio. Nós perguntamos que sinais é que os adultos podem ter como alertas em termos de mudanças comportamentais nas crianças que façam soar o alarme para um potencial caso de abuso. Que comportamentos tipo podemos ver em adultos que possam ser identificados como alertas para um potencial predador? Que traumas psicológicos e emocionais podem ficar com as vítimas de abusos numa idade tão jovem? E Angola está preparada a nível de saúde mental e de acompanhamento para lidar com estas vítimas? Foram estas as perguntas que colocamos e que a doutora Sónia respondeu. Então, vamos lá. Só um segundo. Tá on, né? Tá. Pronto. Quando uma criança passa a ser vítima de violência sexual, ela não mudar, há uma mudança no padrão de comportamento que é perceptível. Esta criança passa a agir diferente, né? E esse agir diferente pode significar, pode ser de várias formas, né? Ou seja, pode se manifestar de várias formas. A criança pode passar a estar com mais medo, de ir para certos lugares ou para estar com certas pessoas, principalmente o violentador, o abusador. Passa a ter medos de coisas que não tinha antes. Por exemplo, uma criança que não tinha medo de ir para o jardim, mas passa a ter medo. Uma criança que não tinha medo de ficar num quarto escuro, passa a ter medo. Criança que não tinha medo de dormir sozinha, mas
passa a ter medo, passa a não querer ficar com determinadas pessoas, há uma mudança também no humor, ou pode ficar mais irritada, mais chorosa, mais cabisbaixa, ou com uma energia fora do normal. Na escola também pode ter baixa de rendimento escolar, não querer mais ir à escola, principalmente quando o violentador é alguém lá da escola, nos intervalos da escola, não quer mais brincar com os colegas. E também pode acontecer o contrário, né? Que a criança pode passar a ter uma proximidade excessiva com o abusador, principalmente quando esta pessoa usa algumas manipulações, oferecer doces às crianças, brinquedos, coisitas que a criança gosta, então ela pode ficar mais próxima ao abusador. Também podem surgir alguns sinais de regressão. Era uma criança que já estava mais desenvolvida, passa a fazer xixi na cama, passa a defecar na cueca, volta a mamar o dedo, quer ficar no colo da mãe, quer voltar a tomar o leite na mamadeira. E há outros comportamentos mesmo sexuais, né? Que uma criança começa a falar mais sobre partes íntimas, uma criança que nunca falou de partes íntimas e passa a falar mais de partes íntimas, tocar nas partes íntimas dos outros, fazer exibição das suas partes, falar aos amiguinhos, né, sobre questões sexuais, fazer brincadeiras, dar beijinhos, fazer carícias a membros da família, carícias estranhas, querer tocar, fazer desenhos também, né, desenhar partes sexuais. Então, é uma série de comportamentos, né, há uma série de mudanças de comportamento daquela criança que vão chamar a atenção aos adultos, né, principalmente aos pais e os cuidadores, de que essa criança pode estar a ser vítima de abuso sexual. E identificar o pedófilo, né, o perfil do pedófilo, é uma tarefa quase sempre muito difícil. Quase sempre muito difícil porque, principalmente em crianças pequenas, o pedófilo, o abusador, é alguém que é do seio familiar, alguém que é muito próximo a essa criança. Então é sempre muito difícil, né? Normalmente é um dos pais, os avós, os tios, os primos, os irmãos mais velhos, o vizinho, o amigo. Então é sempre muito difícil, até porque o perfil do pedófilo o pedófilo é descrito como alguém muito manipulador, é sempre aquela pessoa que é a pessoa mais certinha, mais afável, amiga de todos, porque ele usa isso para se aproximar mesmo da família, aproximar-se da criança, ou quando já é membro da família, ele usa isso tudo para as pessoas nunca desconfiarem. Então é aquele que convence a família de que gosta muito da criança, que é alguém que a família pode ter confiança e deixar, às vezes convence os pais com brincadeiras, oferecendo doces a crianças. São pessoas que normalmente mostram que adoram crianças, gostam de estar com as crianças. Então, é sempre bom que os pais e cuidadores desconfiem dessas pessoas muito certinhas. Ora, é normal um adulto gostar de crianças, né? Mas excessivamente, um zelo, né, excessivo, estar muito perto de crianças, brincar demais com crianças, fazer brincadeiras com crianças, ficar horas trancado num quarto com crianças, já é um comportamento que deve chamar a atenção, um comportamento exagerado e que deve chamar atenção a quem cuida, né? Agora, relativamente às consequências ou traumas, né? Pronto, tem as consequências a curto prazo, né? Que são aquelas que eu mencionei, que são as alterações de comportamento, mas também tem aquelas a longo prazo, né? Que são as consequências ou traumas, né? Que a longo prazo a pessoa que foi vítima
de violência sexual na infância, pode se tornar uma pessoa com transtornos mentais, pode se tornar uma pessoa que é depressiva, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, com transtorno de personalidade, alguém que tem um distúrbio do sono, não consegue dormir, pode desenvolver baixa autoestima, ideias suicidas, pode ter dificuldades na sua vida adulta, como de estabelecer relacionamentos, né? Amorosos, e não só relacionamentos sociais, relações estáveis, desvio de comportamento sexual. São adultos que também podem vir mostrar desvio de comportamento sexual, pessoas que podem mostrar transtornos no que toca ao prazer sexual. E também há uma grande parte de pessoas que começam a envolver-se em drogas já mesmo na adolescência, porque são crianças vítimas, né, de abuso sexual e veem na droga uma saída e tornam-se adultos dependentes. Então, aqui o ponto principal, né, para o cuidador, e eu chamo muita atenção, porque as pessoas pensam que falar sobre violência sexual com crianças fazer uma iniciação sexual às crianças, mas muito pelo contrário, é protegê-las. Então, os adultos sim devem conversar com as crianças, falar sobre a possibilidade de uma outra pessoa, quer seja adulto ou uma criança mais velha, abusá-la sexualmente. Tem que falar sobre, ensinar a criança sobre lugares proibidos, lugares em que não ela ser pode tocada. permitir que seja tocada, por exemplo, nas partes íntimas. Por exemplo, dizer à criança que ninguém pode beijar, passar mão, afagar, fazer outro tipo de carícias e explicar mesmo à criança que não deve ter medo de dizer ao papá, ou à mamã, ou ao tio, ou outro adulto, que se alguém chegar perto dela e fizer isso. Passar segurança à criança de que pode contar com os pais. Porque muitas vezes as crianças não contam porque são ameaçadas e também não encontram esse retorno por parte dos adultos. Então, independentemente de quem quer que for ser o abusador, seja o pai, mãe, crianças, tios e vizinhos, a criança deve saber que toda vez que alguém tocar, por exemplo, na área genital, alguém tocar no peito, alguém beijá-la, alguém introduzir, fizer introdução de qualquer coisa que seja em uma das partes íntimas, essa criança deve chegar e dizer e contar, né? Deve sempre avisar. Então, esta conversa deve ser feita. Esta conversa deve ser repetitivamente feita. Aliás, não só os pais, até mesmo nas escolas, os professores têm a obrigação de falar sobre violência sexual com as crianças. Relativamente às condições de atendimento para esse tipo de situações cá em Angola, eu sou da opinião que o que falta sempre aqui são principalmente recursos humanos, né? E estruturas organizadas para facilitar o fluxo, para facilitar a denúncia, para não criar situação de exposição de mais trauma para a criança e para o pai ou o cuidador dessa criança, para a família, não é? Então, as estruturas que já existem deviam estar mais organizadas, deviam ter áreas específicas de atendimento para a violência sexual, e para além das áreas específicas para atendimento de violência sexual, terem também formas mais céleres e mais eficazes de identificar o possível abusador, né? Que não há. Nesse caso, com testes de corpo da criança, os testes de DNA, os testes de impressão digital, por aí fora. Então, sou da opinião que ainda, apesar de já existirem estruturas que são responsáveis por esse tipo de atendimento,
Na minha opinião, ainda precisamos desenvolver mais, precisamos de expandir mais, precisamos de mais recursos humanos que trabalhem nessa área. E também há o lado da educação, né? Da educação para os pais, para as famílias, para as crianças, na escola, também precisa ser melhor estruturada. Muito obrigada, Sónia. Disse tudo, né? Disse tudo. Mas Vamos comentar na segunda eu, parte. ai, Olha quem fala meu Deus. melhor. Sim, vamos voltar subir aqui o para o separador. Olha Quem Fala, parte 2, não é? Das vossas mensagens. Vou subir aqui o separador. Produção! Então, como nós temos muito para dizer, não é? Vamos ainda dar-vos a palavra. Não temos. Não tem, mas mata. Mata, ok. Mata. Essa é a conclusão. Então não tem muita coisa para dizer. Pronto, é isso. Esfola queima faz. Simular comportamento. Então, por acaso houve muita gente a dizer muita coisa. Sim. E vamos aqui começar pela Chelsea Correia. A Chelsea Correia disse: pessoalmente acredito que a pedofilia seja também um transtorno psicológico, considerando que estes transtornos são resultado de fatores biológicos associados a traumas e experiências vividas. Em si, a pedofilia não pode ser entendida como um crime. O crime é, na sua gênese, a pessoa que padece desta doença ferir fisicamente na esfera de outrem. Uma linha ténue os separa. A questão que surge é possível ser um pedófilo e não criminoso? Já vimos que sim. Ou seja, padecer do transtorno e não interferir na esfera do outro? Provavelmente não, porque tudo o que está associado ao consumo de pornografia infantil, ainda que sem tocar na criança, é crime. Bom ponto. Basicamente, apesar de dissociados, o crime da doença, muito provavelmente, o crime e a doença muito provavelmente sempre andarão de mãos juntas, já que esse transtorno não tem cura, somente pode ser controlado. Chelsea. Esse controle que eles não querem ter. Não querem ter, não é? Porque parte da pessoa reconhecer que tem o problema e procurar ajuda. Se isso não acontece, então não queres melhorar e queres continuar mergulhado no teu transtorno. No teu transtorno, vamos dizer assim. Muito obrigada, Chelsea. Depois temos uma mensagem do Anaxor Cardoso, o doutor Anaxor Cardoso, pediatra. Olá, primo! O meu primo, o nosso mais velho, o primeiro neto da família, que escreve: do ponto de vista clínico, as consequências podem ser divididas em alterações físicas e emocionais e psicológicas. As consequências físicas dependem muito da idade da criança, o seu género, o grau de relacionamento com o agressor e o grau de violência envolvido nos abusos. Sim, porque muitas vezes estamos à espera de marcas e não há, né? Indo desde lesões traumáticas de diferentes graus nos órgãos genitais a inflamações mais ou menos subtis envolvendo a vulva, a vagina, o reto ou o ânus. As alterações emocionais e psicológicas são das mais frequentes e enfatizadas nos mais diversos estudos, especialmente nos ataques em que há algum grau de resistência das vítimas e representam um risco substancial para o aparecimento e consolidação de problemas de desenvolvimento infantil, de que são exemplos a anorexia, estados de ansiedade e alterações afetivas e distúrbios psiquiátricos mais graves, como alterações de personalidade e situações de violência. Os pediatras, médicos de família e professores e educadores têm um papel importante na detecção e encaminhamento dos casos suspeitos de pedofilia. Devem encaminhar também. Há a referir que não existem sinais e sintomas definitivos. Estes profissionais devem estar atentos a alterações físicas e psicológicas de novo, uma criança que perde o controle de esfíncteres adquiridos previamente, situações de anorexia,
que ele já tinha coisa. Alterações no exame objetivo, nas consultas de rotina, que não apresentam uma explicação lógica e pequenos sinais de uma criança que pede ajuda com um olhar, que se vai adquirindo ao longo dos anos e com a experiência. E esta experiência também, aqueles que são os cuidadores conhecem a criança. Logo, facilmente vão reconhecer as alterações comportamentais da mesma. Dizer que não notaram, isso para mim também faz um bocado de confusão. Tu és progenitor, és cuidador. Não é cuidador. É progenitor, mas não Pronto. é cuidador. Não cuida. Você quando É não isso. cuida da criança, você não presta atenção a isso. Você não Então não percebe notas. essas coisas. Exatamente. E o nosso último comentário é da Tainara Nascimento. Ela é jurista brasileira e ela diz: então, no curso de Direito, precisamente na disciplina de Psicologia Jurídica, aprendi que a pedofilia é uma doença, entretanto, existe tratamento. O tratamento consiste na retração do libido, destinado para pessoas que sentem o desejo por crianças e adolescentes. É um tratamento psiquiátrico que é para toda a vida. Sendo assim, o paciente não pode abandonar jamais o tratamento, ao contrário, poderá não conseguir controlar o desejo. Bom, o que tem de ficar claro é que o pedófilo, por via de regra, não inicia as práticas sexuais com menores diretamente com a conjunção carnal. É um processo paulatino, do qual pode iniciar com masturbação, olhar fotos de crianças nuas na internet. E ela, sabe aquelas fotos que postamos de bebés da família? Brincando com o patinho na banheira, até mesmo fotos das mães amamentando, são essas fotos que lhes fazem sentir desejo, entre outras. Além disso, ficam a olhar as crianças brincando na rua. Eles emitem alguns sinais de que são pedófilos. Pronto. Algumas características comportamentais. Outro ponto pouco abordado na pedofilia é que estamos acostumados a atrelar a figura do pedófilo sempre ao sexo masculino. Mas existem mulheres que também são pedófilas. É muito mais difícil encontrar e essa relação fica mais difícil de perceber. Até falámos disso há dias. Para fins de informação, cerca de mais de 95% ou 98% dos pedófilos são do sexo masculino e o restante é do sexo feminino. Sim, realmente focámos muito no ele, porque é esmagadora a maioria, 95% a 98%. E lá está. Nós também já tínhamos falado disto. As mulheres conseguem fazer com que nem sequer pareça pedofilia pelo seu grau de manipulação e por a sociedade ser machista. Quando uma mulher abusa de um homem, dá sempre a entender que ele é que é o garanhão e que ela está a ajudá-la a descobrir a sua sexualidade. Ou seja, nunca é vista como uma predadora, mas elas existem. A Isa falou, inclusive. Nunca é abuso, né? Então é só para deixar claro aqui que nós estamos a falar pedófilos no masculino, porque inclusive é assim que a gramática diz. Quando estão a falar no plural, ambos os sexos falam no masculino. Exatamente. Então não é só para as coisas boas, para as coisas más também. Mas as mulheres também estão aí. E é verdade, por conta da sociedade que é machista, é muito mais difícil nós percebermos ou até acreditarmos que essas mulheres também, né, abusaram de crianças. Outra questão aqui também é, muita gente, eu percebi isso em alguns comentários vossos, acha que pedofilia é quando é homem, é um mais velho homem com uma criança homem, com uma criança menino do sexo masculino. Ou seja, vocês associam diretamente a pedofilia com a homossexualidade. E isso é um erro gravíssimo, gravíssimo, tá? Porque lá está, um pedófilo pode ser sim homossexual, então ele pode ter uma preferência por crianças do sexo masculino, mas não é que uma coisa está diretamente ligada à outra, not, tá? Não, inclusive os pedófilos estão a tentar, mas
Não, é assim, se conseguirem isso, eu vou desistir do mundo. Tu sabes, né? Se me disserem que agora a pedofilia vai ser incluída na comunidade LGBT porque é uma orientação. Não, isso nem é possível, nunca vai. Não, pois não. Mas também tu tens países que o casamento infantil é legalizado. Né? Sim, também. E Se formos aqui- por aí, e- então e pronto. vamos só já esclarecer aqui. Casamento infantil, não estamos a falar que duas crianças vão se casar. Né? É. Nós estamos a falar que um matulão, porque é sempre o matulão, lá está, nunca é a matulona É. que recebe a benção para casar com uma criança, mas o matulão pode casar com uma criança. Nem estamos a falar de jovem, não, criança. Criança, 8 anos, 7 anos, já estão a dar para casamento. Então, tem sociedades, apesar da comunidade internacional, a ONU, a Unicef, fazerem campanhas, inclusive, só que esqueci-me aqui o nome da tia da Tanzânia, que conseguiu desfazer legalmente N casamentos infantis e colocar aquelas meninas de volta à escola, lhes afastar dessas famílias tóxicas, né, que permitem essas atrocidades. Então, mas como a Nininha falou, nós tá bom, não precisamos ficar paranoicos, né? Estamos a desconfiar de tudo e de todos, mas é bom prestar atenção em algumas coisinhas, porque tem algumas coisinhas que nós conseguimos perceber. Às vezes não é propriamente abuso sexual, mas se calhar a tua criança está a ser abusada de alguma forma, um abuso psicológico. Ou alguém que tendo a oportunidade pode passar para o abuso, exatamente. mas vale não arriscar, não, há coisas mesmo que não valem a pena o vamos ver, não vale a pena. Então, ouvir, comuniquem com as vossas crianças. Quem é que disse? Desde pequeninas, lhes incentivem a falar como foi o dia delas, falarem da rotina delas. Exatamente. Aí vocês também conseguem perceber quando há uma alteração na rotina, tipo se a tia fulana me deu banho. 1 mês, 2 meses a tia fulana que deu banho. Depois tem um dia que quem lhe deu banho foi outra pessoa. E ela sentiu-se de outra maneira. Está a explicar a coisa. Então, é sempre bom ficar esperta. Eu, por acaso, tenho uma pergunta para ti. Mas antes da pergunta, eu queria só dizer uma coisa. Tainara mencionou algo das fotos. Eu sei que as pessoas são livres e às vezes há bebê, o meu bebê é muito fofo e põe nas redes sociais, mas eu espero que vocês saibam e que tenham consciência de que quando vocês põem fotos dos vossos filhos nas redes sociais, alguém vai ver isso como um estímulo sexual. Isto não é para dizer parem de pôr, cada um gere, não é? Como quer, mas e não podemos viver com isso na cabeça. Mas é só terem um bocadinho mais de atenção. Querem pôr fotos, ok, mas, por exemplo, não ponham localização. É que há pessoas que põem fotos, às vezes não pensam. Eu já vi fotos, tiram a foto da criança e atrás está o nome da creche, por exemplo, no uniforme. Tenham atenção a essas coisas, porque... Sim, enquanto adultos, por exemplo, eu quando posto, enquanto adulta, posto uma foto minha com localização, eu já não estou lá. Eu também. Posto depois. Quero pôr localização, posto depois. Porque são cuidados que às vezes parecem básicos, exatamente. Mas que, o seguro morreu de velho. A minha localização nunca é direta. Sim, nunca. Raramente é tipo específica, tal, mas quando é tal lugar, eu não estou lá. Até porque eu também, quando estou no lugar, não faço post, faço depois. Então, mas enfim, com crianças, precisava. Mas disseste que tinhas uma pergunta a me fazer. Sim. A pergunta é: nos Estados Unidos, tu consegues ir a uma base de dados e ver quem são os sex offenders, não é? Os predadores sexuais. Tu, enquanto pai, o teu filho está na escola e tu podes ver se há ali predadores. Portanto, há um registro para criminosos sexuais. Tu achas isso bom? E eu depois vou-te explicar o porquê da minha pergunta. Tu concordas com isso? Teres o nome de todos os criminosos sexuais numa base de dados e saber onde é que eles moram? Eu não sei, nunca parei para pensar nisso,
mas eu acho que faz sentido. Faz. Do mesmo jeito que, por exemplo, que se tu tens VIH, tu és obrigado por lei a informar a pessoa com quem tu estás a relacionar que tu és portador do VIH. Eu acho que sim, que faz sentido eu ter acesso a essa informação. Yeah. Eu fico um bocado na dúvida porque tu não sabes qual é o crime. Eu passo a explicar. Os crimes sexuais não são só estes pesados. Eu, se, por exemplo, estiver na praia e tirar o meu fato de banho e fizer topless e alguém me denunciar, num sítio onde eu não possa fazer topless, eu vou estar registada como uma criminosa sexual. Ou seja, vai aparecer lá Lourdes Elauer Cardoso porque eu tirei o meu biquíni na praia. E o meu nome vai estar imediatamente a seguir a de alguém que abusou de crianças. Mas Tu não sabes, sabes? Mas não é simples assim. Se tu consegues provar que, Sim. pronto, tem lá uma coisa e conseguem retirar o registro. Sim, só que o problema é, imagina que está lá o teu nome, né? E tu simplesmente urinaste em via pública. Isso também entra. Sim. Essas pessoas, eu se tiver a minha filha, vai para a escola e eu estou a ver ali, Renata, ela é uma sex offender. Não há uma categorização, só está lá a lista, não diz o que é que tu fizeste. Então, eu acho que deve haver essa lista sim. Se houver pedófilos, etc., têm de estar na lista porque nós temos o direito de defender as crianças. O que eu acho é que tem de haver mais especificidade. Podem ter o nome, mas dizer qual é o crime, porque quer dizer, eu posso olhar para ti, ela é predadora sexual, e simplesmente fizeste xixi, estás a ver? Sim, na via pública. faz sentido. Então acho que tem de haver aí essa distinção. Mas, porque eu vi muita polémica que as pessoas, isso é violar o direito à privacidade e à confidencialidade. A partir do momento, né, que abusaste de uma criança, tu nem devias ter direito à vida. Desculpem. Mas não deverias. E estás a querer privacidade. Come on, people! Já temos de ser mais sérios. Não há mais nada a dizer aqui em relação a isso. Então eu acho que tem de haver uma separação e dizer qual é o crime, que é para nós sabermos. Mas sim, eu acho que em todos os países eles deveriam estar marcados tipo gado. Tu nunca mais deverias ter um emprego que te permitisse sequer estar a metros de crianças. Inclusive, para crimes mais graves, tipo estupro comprovado e não sei o quê, tatuagem mesmo na testa, mina. Tatuagem Falaste em marcar gado, né? Gado marcado. Tatua ferro, tá a ver ferro quente? Yeah. Aqui mesmo na tua pá! Para eu já de longe saber, esse gajo aqui é malandro. Então não te quero perder, porque do jeito que aparecem santinhos. Ai, bons meu moços, Deus, é mesmo. Não sei o que. Afinal estão de olho na tua filha, no teu filho. Tem o caso de uma pastora brasileira que inclusive foi muito criticada porque tinha supostamente o casamento perfeito e denunciou o marido, que também tipo, era pastor ou que é muito renomado, que abusava do filho dela. Fez muito filho dos bem. dois, inclusive, né? Filho de ambos. Abusava e ela denunciou publicamente e polícia, restrição e tribunal. E algumas pessoas a dizerem que não, que ela deveria ter tratado em foro privado. Para que? Já falei, façam escândalo. Façam. Inclusive, meninas, isso é um mambo que é fixe. Quando vos estiverem, tipo, a assaltar mesmo só, vos surpreenderem assim, a vossa primeira reação tem que ser mesmo grito. Dá um grito também, porque aí o bandido também se assusta. Você Fica uns segundos. fica confuso. Dá um grito, um bom grito. Então, ensine as vossas crianças a gritarem. Ensine as vossas crianças a gritarem, a reclamarem quando se sentem desconfortáveis. Vamos combater esse mal. Sim, a conclusão é essa. Já perceberam a nossa posição, mas também eu desconfio de alguém que tenha uma posição diferente desta. Desculpem lá, porque são pessoas e porque... Tá bem, tá bem. Passando os unicórnios e essas coisas todas, denunciem. Esta é que é a conclusão. Denunciem.
se forem vítimas, denunciem se souberem que alguém está a ser vítima. Ouçam quem vos confidencia que está a ser vítima de abusos. Ouçam. E se tu achas que tens estes impulsos, procura ajuda. Porque se não procurares ajuda, epá, não mereces mesmo. A sério, não tens nada que fazer aqui neste planeta, és completamente desnecessário. Vamos te ajudar. Não faz sentido. Ouçam, por favor, tenham atenção, os posts, localização, posts das vossas crianças, uniformes, nomes de escolas. Vamos tentar reduzir as probabilidades, porque aqui falamos disso, de reduzir probabilidades, porque não tem cura, então é isso. Tema. O nosso próximo tema vai ser sobre as línguas. Como é que as línguas contribuem para a nossa identidade? Ainda estou um bocado para a nossa identidade. Mas pronto, até lá, não se esqueçam, não aceitem aquilo que não conseguem mudar. Mudem sempre aquilo que não conseguem aceitar. Muito obrigada. E este foi o número 12. Tcharam. Tananana. Tananana.